Boa tarde, professor Celso. Boa tarde, colegas. Estou aqui gravando o vídeo referente à atividade 5, que trata do desenvolvimento de um instrumento musical, da disciplina Produção de Materiais Didáticos para a Educação Musical. Bom, continuando a proposta de se trabalhar com crianças de 6 anos, eu optei mais uma vez para trabalhar com materiais que não sejam perigosos, né, que não machuquem as crianças. Então, estou trabalhando com a flauta construída com um tubo de PVC. Os materiais que eu utilizei para a construção dessa flauta é a serra, para serrar o tubo, réguas para fazer a marcação dos furos, lápis para traçar algumas retas, canetinha para marcar os pontos dos furos, né, para ficar fácil depois para fazer a furação. Para tapar um dos lados, pode ser utilizado uma tampa de plástico ou algum outro material, né, que vai fazer a vedação total desse buraco da flauta. Para isso, usei um material, a vela, com o próprio tubo, né, com o próprio pedaço do tubo. Eu moldei, né, utilizando a vela, eu moldei dentro desse tubo uma tampa que será utilizada posteriormente para fechar a flauta. Então, aqui, fácil de fazer, sem nenhum perigo também, não prejudicial, tranquilo. Bom, essa flauta ela tem algumas medidas a serem adotadas. Nós temos o lado de cá o buraco, né, que é onde será feito o sopro da flauta, e os furos, né, para a posição. A flauta total, né, o tubo de PVC, tem um comprimento de 31,6 centímetros, diâmetro de 20 milímetros, um tubo de meia polegada, né, como é comumente conhecido. E as marcações são as seguintes. Para o primeiro furo, nós temos aqui 3,5 centímetros, contando a outra ponta. Para o primeiro furo, nós vamos ter 5,5 centímetros, para o segundo, 8,4, terceiro, 10 centímetros, para o quarto furo, 12,5 centímetros, para o próximo, 14,9 centímetros, e finalmente no último furo, 17,1 centímetros. Então esse é o material, o instrumento que eu estou propondo para ser desenvolvido nessa atividade. Bom, o próximo passo então é a furação do tubo. Como é um processo braçal e relativamente longo, eu não vou fazer a gravação dessa parte. É demorado e o vídeo ficaria muito grande. Então, posteriormente, eu gravarei uma segunda parte do vídeo, já mostrando a flauta com os furos realizados, né, com o furo feito e com o acabamento. Por enquanto é isso. E depois eu gravo a segunda parte do vídeo, então. Até lá, pessoal. Obrigado. Continuando com a demonstração da construção da flauta, eu vou agora explicar a respeito da confecção, utilizando ferramentas para realizar os furos. Então, começando a falar aqui pelo diâmetro. Nesse primeiro furo, mais na ponta da flauta, ele tem 6 milímetros, o segundo 8 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 8,5 milímetros, 9 milímetros
E o último ele tem 10 milímetros, que é o furo para o sopro. Para fazer esses furos, esses orifícios, eu usei algumas ferramentas. Vou mostrar agora. Chave de fenda, de ponta fina, para iniciar a furação. Usei também um estilete para auxiliar na abertura e acerto das bordas dos furos. Usei algumas brocas de madeira de diversos diâmetros para a realização dos furos. Como eu citei anteriormente, cada furo tem um diâmetro específico para soar a nota característica. E para isso, então, eu usei algumas brocas para auxiliar na abertura desses furos da flauta. Bom, a confecção é realizada da seguinte forma. Como eu disse, que tem uma tampa, a vela, na verdade é uma vela, eu mostrei para vocês já no vídeo anterior. Então, esse fundo da flauta está lacrado, não tem vazamento de ar. Em seguida, nós temos o buraco do sopro, que vai ficar próximo à boca. Essa flauta é afinada em Dó, e o que dá essa afinação é exatamente esse furo. Com o furo de 10 milímetros, nós temos a afinação em Dó. Posso aumentar ou diminuir, tendo outras afinações para a flauta. Deve-se tomar cuidado na hora de abrir o furo, porque se o furo for além do tamanho que a gente necessita, ele vai estar numa afinação diferente também. Então, como eu queria uma flauta em Dó, eu abri o furo até, para o sopro, até os 10 milímetros que eu já citei. Esse cuidado deve ser tomado. Os outros furos, todos têm a sua medida específica, como eu acabei de citar, e isso irá interferir na afinação da flauta e nos sons. Todos fechados, a gente tem a nota Dó. Soltando os dedos sucessivamente, nós vamos ter as notas subsequentes: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, até a nota Si. Bom, ao iniciar a confecção, nós temos a flauta toda tampada, sem os furos, e iniciamos por esse furo aqui. E vamos, com as ferramentas já citadas, aumentando o diâmetro desse furo até conseguir a afinação adequada. Para isso eu usei um equipamento eletrônico de afinação, um afinador eletrônico, para conseguir o Dó antes de abrir os demais furos. Então, conseguindo a nota Dó a partir da abertura desse primeiro furo, eu realizo os outros e vou afinando, vou aumentando o diâmetro de cada furo desse, soprando e verificando no afinador o som. Se passar a medida, eu não tenho muito o que fazer, a gente acaba perdendo a afinação da flauta. Eu teria que começar o projeto. Então é assim que foi feito os furos, seguindo esses padrões, seguindo essas medidas. Vocês estão vendo também aqui algumas fitas, fita isolante. No caso aqui eu coloquei a fita amarela. Poderia ser usada outras cores. E, na verdade, as cores podem indicar a afinação. Por exemplo, se eu fizer uma outra flauta com afinação em Si, eu posso usar uma fita de cor diferente. No mercado é encontrado vermelho, preto, laranja, verde, azul, diversas cores. Então eu posso marcar a afinação da fita, para ficar fácil a identificação. Desculpa, para marcar a afinação da flauta, utilizando as fitas das diversas cores. E com isso fica fácil de se identificar. Bom, é assim que foi feito esse trabalho. Tranquilo, um trabalho fácil de ser realizado. Como já citei, o material não é
não oferece perigo, né, para as crianças, material plástico. E para limpar as rebarbas, né, do furo, do tubo, eu usei uma lixa de parede comum, que se encontra em casa de materiais de construção, e fui fazendo o trabalho de lixar para que não ficasse nenhum na ponta, né, e atrapalhasse inclusive o som da flauta. Um outro detalhe também interessante, ao invés do furo ficar reto, o ângulo reto aqui, eu usei estilete para fazer um movimento circular na borda do furo. Então nós temos, se observar de perto, nós não temos um furo regular. Ele tem uma borda saliente, ele tem um ângulo, né, uma angulação aqui na formação dos furos do lado externo. Isso ajuda na sonoridade, no timbre e o posicionamento dos dedos. Bem, pessoal, essa foi a minha apresentação da atividade. Espero que tenham gostado do trabalho, do desenvolvimento do instrumento, a flauta utilizando o tubo de PVC. E até uma próxima.